Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cones, tá? Cone, ele é um corpo redondo, então ele também não é um poliedro assim como o cilindro, tá? Mas ele é quase que um primo distante aí da nossa pirâmide. Ele tem um formato muito parecido com o da pirâmide. A diferença é que ele não tem arestas, né? Ele não tem faces laterais, ele tem apenas a base dele. Bom, o que tem num cone? Quais são os elementos que compõem um cone? Tá? Então, quando a gente pensa no cone, a gente tem principalmente o tal do raio da base, a gente tem a nossa altura do cone, que a gente normalmente representa pela letra Hzão, né? E aqui embaixo a gente representa pela letra Rzão, tá? E a gente tem aqui um segmento que, na verdade, ele não existe, né? Não é que isso daqui, ó, aqui na lateral, seja de fato um segmento, né, galera? Mas só que você tem que pensar o seguinte, que quando a gente coloca o nosso cone de perfil, né, e a gente olha para ele, a gente vislumbra algo como se fosse um segmento. Esse segmento que a gente enxerga, essa distância, esse tamanho, esse comprimento, a gente chama isso de geratriz, igual a gente chamava lá no nosso cilindro, né? Aqui, Gzão. E aí percebam aqui que a minha altura com o meu raio da base com a minha geratriz formam juntos um triângulo retângulo. Logo, eu posso aplicar o tal do Pitágoras. Então, a gente vai ter que g ao quadrado é igual a h quadrado mais o raio ao quadrado. E essa aqui é a nossa relação do cone. Tá? Então, o nosso cone sempre vai ter a geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Beleza? Bom, quando a gente pega um cone, a gente pode planificá-lo. E quando a gente planifica o cone, a parte de cima, né, o que a gente chama de superfície lateral, a superfície lateral do nosso cone, ela na prática, quando a gente olha para ela e planifica ela na verdade, ela é um setor circular, tá? E esse setor circular, gente, ele possui aqui um ângulo que nós vamos chamar de ângulo central do cone. Tá? E aí, como será que a gente pode fazer para descobrir esse ângulo central? Bom, vamos pensar. Como isso daqui faz parte de uma circunferência maior, percebam, se eu quiser, ó, eu poderia vir aqui e continuar e fazer uma circunferência bem grandona aqui. Então eu tenho uma circunferência bem grande, tá? Note que esse segmento aqui lateral, que eu vou grifar em verde, tal qual eu fiz no outro slide, ele é a nossa geratriz, né? Esse segmento aqui é a nossa geratriz. Essa geratriz, gente, se você olhar bem, ela é o raio da circunferência grandona, né? Então, se você pegar a circunferência grandona aqui que a gente não consegue desenhar, tá? A geratriz é o raio dela. Enquanto que o raio que a gente já tinha calculado, ele é o raio dessa circunferência menor aqui, ó. Tá? Bom, o meu setor circular, ele tem uma certa abertura em relação à grandona. Ah, então, meu θ está para essa certa abertura aqui. Essa abertura que eu vou grifar em azul para nós, essa abertura que eu estou grifando em azul para nós, perceba que ela tem que ter o mesmo tamanho que o contorno da minha base. Porque justamente, pessoal, a gente tem que, na hora que fechar o cone, pegar toda a nossa base. E, se isso está acontecendo, esse segmento em azul de baixo é o comprimento da minha base.
Ah, então peraí. Se esse segmento em azul é o comprimento da minha base, o cálculo dele pode ser feito por 2πr. Ah, então meu θ, galera, ele enxerga 2πr. Enquanto que se eu pensar na circunferência grandona mesmo, eu posso pensar que os 360 graus dela enxergam 2πg. Como assim, Gustavo, 2πg? Por quê? Gente, pensa comigo. Enquanto que o θ ele enxerga o 2πr para nós, que é o comprimento da menor, que é só essa parte aqui, a gente tem uma circunferência grandona, que se a gente pegar ela inteira 360 graus, a gente vai encontrar o comprimento total dela. Como o nosso raio é a geratriz, então o comprimento dessa circunferência maior, que a gente não consegue desenhar aí por completo, é 2πg. Ah, então, se a gente olhar bem essa conta, a gente pode simplificar os 2π's e a gente vai descobrir que o nosso θ é 360r sobre g. Agora, para quem quiser, também pode escrever como sendo 2πr sobre g. Ué, como assim, Gustavo? Gente, isso daqui é um ângulo. Na primeira fórmula, você vai estar descobrindo ele em graus. Na segunda fórmula, você vai estar descobrindo ele em radianos. As duas são muito comuns de aparecerem para vocês, tudo bem? Então, quando a gente planifica, fica visível que o nosso cone ele é um setor circular, tá? E esse setor circular tem uma abertura chamada ângulo central. Muitas vezes você precisa descobrir esse ângulo ou usar ele para relacionar o raio e a geratriz. E aí você pode usar direto essas formulinhas. Tudo bem? Bom, outra coisa importante que a gente tem que discutir é sobre a área lateral, que é justamente essa parte aqui de cima, né? Ó, que a gente chamou de superfície lateral. Gente, agora que eu sei que isso daí tem um ângulo central aqui, um θ, eu consigo tentar descobrir aí, né, a área só desse setor. Como que a gente pode fazer isso? Pensando da mesma forma como a gente pensou anteriormente por uma regra de 3. Eu sei que a área da superfície lateral está para θ. Assim como a área da circunferência por um todo está para, então a área total está para π, está para, desculpa, 360 graus, que é um ângulo, né? Então a gente está comprando a área com ângulo, tá? Tá. Área da superfície lateral. Pô, eu quero descobrir. Ela é a minha incógnita. O θ, nós acabamos de ver que ele tem uma fórmula para ser calculado. A gente viu que ele é a mesma coisa aqui, 360r sobre g. A área total dessa circunferência imaginária, ela é a mesma coisa que πg quadrado. De novo, por que πg quadrado? Porque essa circunferência grandona imaginária aqui, o raio dela, que é esse segmento que eu estou grifando em verde, é a nossa geratriz. Por isso πg quadrado, tá? E esse cara está para 360 graus. Bom, vamos ver o que acontece aqui. Vou multiplicar em cruz o que dá para fazer. Então, 360 vezes a área da superfície lateral é igual a 360 π r g quadrado, tudo sobre g. Agora, olha que lindo. Tem 360 dos dois lados, cancelamos. Tem um g quadrado em cima com um g embaixo. Nós acabamos de descobrir que isso daqui, a nossa área da superfície lateral, é a mesma coisa que πgr.
ou RPG, né, como o pessoal gosta de chamar também. Tá? Então, eu posso simplesmente pegar o meu π, que é um número, né, irracional, multiplicar pela geratriz, multiplicar pelo raio. Eu vou estar descobrindo dessa forma a minha área lateral do nosso cone. Tá bem? E tudo isso, gente, sai por regras de 3. Então, caso você esqueça as fórmulas, você teria que tentar lembrar dessas regras de 3 que a gente fez, tanto para a área como para o ângulo central, para estar descobrindo aí como chega nesses caras, tá? Então, quando eu penso na área total do cone, eu posso resumir ela como sendo a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que nós acabamos de descobrir, que é πgr. Tem alguns lugares que gosta de colocar tanto um π como um r em evidência. Então fica πr em evidência e sobra r mais g. Então escrever desta forma ou escrever desta forma dá na mesma para nós, tá? Escrever assim separado ou escrever em fator comum. O volume de um cone, assim como o da pirâmide, afinal eles são primos distantes, a gente calcula como sendo 1/3 da área da base vezes a altura. Então, como a nossa base é um círculo, 1/3 de πr² vezes h. Então percebe que não tem muitos problemas quanto ao volume aqui. Nós temos o volume de prisma e cilindro, área da base vezes a altura. E nós temos o volume de pirâmide e cone, que é 1/3 da área da base vezes a altura. A única coisa que você tem que prestar bastante atenção é quem é a sua base. Sempre, sempre, sempre tem que tomar cuidado com quem é a sua base. Beleza? E para encerrar, eu queria comentar aí sobre o nosso cone equilátero. O que é um cone equilátero? Assim como o cilindro equilátero, é aquele cone que, se eu fizer uma secção meridiana, ou seja, fizer um corte aí ao meio, a figura que nós vamos encontrar com este corte, então, se eu vier aqui, fizer um corte bem ao meio do meu cone, eu vou estar encontrando um triângulo, tá? E no caso de ser um cone equilátero, esse triângulo vai ter os 3 lados iguais. Ele vai ser um triângulo equilátero. Se esse triângulo é equilátero, a gente consegue tirar daí algumas relações. Por exemplo, esse segmento lateral que nós temos aqui é a nossa geratriz, enquanto que esse segmento aqui embaixo é o diâmetro da base. Agora, se o meu triângulo é equilátero, eu consigo garantir que a geratriz e o diâmetro são iguais. Ou melhor, também posso dizer que a geratriz é igual a 2 vezes o raio. Além disso, eu também posso dizer que essa altura aqui em que eu estou grifando em verde, né, a altura da minha pirâmide, a altura do meu cone, ela é a altura de um triângulo equilátero, de lado G. Então essa altura nesse caso, ela vai ser G raiz de 3 sobre 2, porque a gente tem um triângulo equilátero de lado G. Porém, se o meu G vale 2R, eu posso dizer então que eu tenho 2R raiz de 3 sobre 2, e isso daqui dá R raiz de 3. Ou seja, no caso de ter um cone equilátero, tem duas situações importantes. Eu tenho uma geratriz igual ao diâmetro, uma geratriz igual a 2 raios, e também uma altura que eu posso calcular apenas por R raiz de 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da aula, tá? E fiquem bem. Um grande beijo, tchau pra vocês.